Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que nos incomoda a todos, a insegurança pública, né? E, inclusive, o papel dos policiais nesse tipo de situação que nós vivemos hoje, né? Há uma criminalidade crescente, há uma mortandade que se faz presente já há anos, inclusive especialmente para os jovens negros e pobres, né? E nós precisamos encarar essa questão e tentar encontrar um canal de solução para esse problema. Para tratar dessa questão, nós convidamos um especialista, o Dr. Valfrido Vardi. Dr. Valfrido Vardi, que eu vou apresentar para vocês agora, ele fez Direito, fez Filosofia, é doutor em Direito Comercial pela USP, foi presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, é sócio fundador da Vardi Advogados, acabou de coordenar um seminário enorme em Brasília sobre segurança pública, direitos humanos e democracia, e está lançando um livro, né? Segurança Pública, as máfias ganham corpo e ameaçam tomar o Estado, pela editora Contra a Corrente. Muito obrigado, Valfrido, por estar aqui com a gente. Vai ser muito bom poder contar com a sua contribuição nesse debate tão importante, que é como garantir a segurança pública para os cidadãos, né? Então, olá, vamos começar. Silvio. Por favor. Olá, Silvio. É um prazer muito grande estar aqui com você, com os seus espectadores. Eu sou um leitor assíduo do Le Monde e um fã do seu programa e do seu trabalho. É uma honra, muito grande estar aqui com você. Alfredo, para começar, eu levantei os dados. Em 2023, 17 pessoas foram assassinadas por policiais no Brasil a cada dia. Ao todo, são 6.357 mortos pela polícia. Como é que você avalia uma situação como essa? Isso é normal? Não, isso não é normal, Silvio. E a gente tem de observar esse problema, penso eu que pelo menos sob dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é, evidentemente, diz respeito ao malogro da finalidade da polícia. Ou seja, a finalidade da polícia não é produzir cadáveres. A finalidade da polícia é produzir segurança, ou seja, o inverso da mortandade, o inverso de homicídios. E quando eu digo homicídios, não apenas homicídios de bandidos, não apenas homicídio de cidadãos comuns que podem eventualmente ser vitimados por uma bala perdida ou por abuso policial, mas também homicídio de policial, né? A finalidade das forças de segurança é evitar, não é, esse resultado, que é o pior resultado, que é o da perda da vida humana. Então, de um lado, você tem esse problema muito grave, que é o fracasso, né, das forças policiais na sua finalidade modelar, naquilo para que são efetivamente projetadas ou deveriam ser projetadas, que é pacificar a sociedade. Por outro lado, você tem um outro problema. Esse alto grau de mortalidade policial é uma fábrica, é um motor na produção de milícias. Por quê? Porque é evidente que uma pessoa que é levada a matar pelo Estado uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, uma hora conclui que pode matar ou delinquir por si e por objetivos que não sejam aqueles mais compassados ou mais próximos da melhor finalidade do Estado, dos legítimos interesses do Estado. É no contexto, por exemplo, de esquadrões da morte ou de grupos de justiciamento que se formaram as milícias que nós hoje conhecemos no Brasil. Portanto, quando esse número de mortos pelas polícias, não é,
nós concluímos basicamente que as polícias malograram, estão malogrando a sua finalidade, fracassaram. Segundo, estão se transformando e podem se transformar em milícias, né? E a causa disso, apenas para completar e para não dar uma resposta muito longa, a causa disso é, evidentemente, a ausência de uma política pública adequada para as polícias no Brasil. Nós não podemos esquecer que nós temos quadros majoritariamente valorosos, que se sacrificam por nenhum dinheiro ou quase nenhum dinheiro, homens e mulheres que zelam pela nossa segurança, tentam zelar pela nossa segurança e que merecem os nossos elogios e que merecem o nosso apoio. O fato é que os números e as consequências sobre as quais eu falei demonstram por si que essa polícia ela não obedece uma política racional de segurança pública. Eu gostaria de tentar uma reformulação, no sentido de dizer, não é uma ineficiência ou um não cumprimento de uma lei ou uma distorção, mas matar é uma política de Estado. Né? Nós temos as PMs, por exemplo, em todos os estados, né, com uma autonomia em relação aos próprios governadores, que são os seus chefes maiores, né? E isso escapou do controle. Quer dizer, essa corporação, você veja, por exemplo, Tropa de Elite, esses filmes aí, eles dão uma ideia de que há um inimigo a ser destruído. É assim que nós estamos pensando a política de segurança pública, doutor Val? Veja, eu acho que você tocou numa série de problemas, Silvio. Eu acho que, se eu pudesse resumir todos esses problemas para tornar a conversa mais palatável para o seu espectador, eu faria menção a dois tipos de problema e que se resumem à ausência de uma política racional e nacional de segurança pública. Mas vamos lá. De um lado, nós temos uma lógica pendular que é falsa, que é uma lógica que oscila, de um lado, no entorno de uma política de segurança pública que eu posso chamar, que nós podemos chamar de necropolítica, ou seja, uma política baseada em matar, ou seja, nós vamos resolver o problema da segurança pública encarcerando e matando o maior número de bandidos possível. Né? Essa é uma política pública. A outra política pública, no outro extremo, é uma política de comiseração. Nós não vamos resolver o problema da segurança pública punindo bandidos. Porque, na realidade, a segurança pública, a insegurança é causada pela desigualdade social, é causada pelo baixo nível de escolaridade e pela inconcreção ou não afirmação de direitos sociais, e não será propriamente por meios próprios da segurança pública que nós vamos alcançar a segurança pública. As duas políticas, no meu modo de entender, as duas visões de uma política de segurança pública, no meu modo de entender, são falsas, são míopes. Né? É absolutamente indispensável para produzir segurança pública combinar inteligência, combinar políticas de afirmação de direitos sociais, não há dúvida, mas, ao mesmo tempo, eleger práticas criminosas e organizações criminosas para combater e para coibir. Um laxismo em relação ao crime não vai resolver o problema da segurança pública, por melhor que seja a distribuição de renda no Brasil, porque o crime produz lucros exorbitantes. O crime compensa. E, portanto, mesmo que você tenha uma sociedade mais equânime, a criminalidade se manterá ou poderá escalar. Então, não basta simplesmente distribuir renda no Brasil para resolver o problema da segurança pública. Isso é uma falácia. E matar é evidente que é o avesso, como nós dissemos, é o avesso de uma solução para a segurança pública. Matar e encarcerar em massa, se nós olharmos para os números do cárcere no Brasil, nós vamos ver que 2/3 das pessoas encarceradas são presas por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, roubos, furtos e latrocínio, que é homicídio seguido de morte, homicídio seguido de roubo, ou
O homicídio que acontece depois de uma tentativa de subtrair propriedade de alguém, para deixar claro a quem nos assiste. Portanto, 2/3, quase 2/3 das pessoas presas estão presas por tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. Né? Quando fala de latrocínio, aí tem crime contra a vida. Nós precisamos olhar, primeiro, para a nossa política de drogas. Né? Nós precisamos começar a compreender que essas prisões são fábricas de recrutamento de soldados do crime, de organizações criminosas. E nós, contribuintes, estamos pagando para o PCC, para o Comando Vermelho, para as milícias, que também se nutrem de presidiários, de encarcerados, para engrossar as suas fileiras. Que nós estamos pagando para essas organizações crescerem e se fortalecerem e ganharem músculos. E que essa necropolítica ela acaba justificando e ela acaba produzindo mais violência. Ao mesmo tempo, nós não fazemos o suficiente em relação ao financiamento de organizações criminosas, a organização do crime e a lavagem de dinheiro. Nós não estamos indo atrás dos financiadores, dos organizadores, dos lavadores de dinheiro que não estão nos bairros pobres, nas quebradas e nos cárceres. Estão nos bairros de elite do Brasil todo e que começam a entreter uma íntima relação com a política e com o poder público, com os governos, porque as organizações criminosas estão financiando as campanhas políticas. Portanto, tem aí... apenas para concluir, você tem essas duas visões a partir do que você disse, e a elas se soma a impossibilidade, por conta da distribuição constitucional das competências de matéria de segurança pública, da impossibilidade do governo federal de lançar mão de uma política nacional eficiente. Por quê? Porque você tem competências estaduais, orçamentos estaduais que se sobrepõem, que são maiores conjuntamente do que o orçamento federal. Mais do que isso, os efetivos, a quantidade de homens das polícias militar e civil dos estados é muito maior, mas muito maior do que a da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, maior, inclusive, que o Exército, né? Quer dizer, se nós tomarmos os efetivos... Né? Isso. E você tinha sugerido a ideia de uma coordenação nacional. Né? O antigo governo, que acabou de perder as eleições, propunha uma coordenação nacional da PM, criou até uma espécie de um colegiado, né, proposto. E aí existe uma polêmica em relação assim à capacidade de direção desses policiais, se eles seriam orientados a partir de estratégias definidas pelos governos estaduais ou se seriam orientados a partir de uma dimensão nacional, né? Quer dizer, e aí nós temos realmente um problema sério, porque a PM já tem um histórico e uma tradição de violência, de truculência, que tem origem na ditadura de 64, né? De quando foi estruturada uma política de combate aos inimigos, não é de segurança pública, não é? Quer dizer, essa coordenação nacional ela poderia ser um traço positivo para poder controlar a violência da PM ou não? Não, veja, quando nós falamos de um projeto nacional, de um plano nacional de segurança pública, nós falamos disso no contexto de um sistema único de segurança pública, que já existe no Brasil. O SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, foi criado durante o governo do presidente Michel Temer. Em que pese o debate sobre a legitimidade desse governo, para o qual eu engrosso fileiras, né, sobre o qual eu também questiono. Enfim, independentemente disso, o ministro de Defesa e Segurança Pública do Michel Temer, do presidente Michel Temer, que foi o ministro Raul Jungmann, em conjunto com o presidente à época e outros ministros, essas pessoas criaram o Sistema Único de Segurança Pública, cuja finalidade, basicamente, é criar uma segurança pública, um plano nacional de segurança pública e coordenar
orçamento e efetivo, a partir ou no entorno de uma política única para o Brasil. Como estamos no Brasil, cada governador elege o seu modelo de segurança pública para combater um problema, Silvio, que não é um problema regional, é um problema nacional e transnacional. Hoje, a criminalidade é organizada, mesmo a criminalidade de rua, quando alguém tem o celular roubado na rua, como eu tive outro dia, estava falando na Avenida Paulista, veio um garoto com uma bicicleta e levou meu celular. Aquele ato está inserido no contexto do crime organizado. Por quê? Porque você tem ali um grupo organizado que rouba o celular, usa meninos para roubar meninos menores de idade, para roubar o celular. Os celulares estão reunidos, são tratados, são vendidos. A maior parte desses celulares vendidos na África, né? No mercado africano. Então, vão para a África. E isso tudo dentro do contexto de uma organização criminosa. Né? Não é um menino que está roubando o celular. Claro, ele tem seu interesse nessa cadeia. Mas esse ato não é um ato isolado. Ele está inserido no contexto do crime organizado. Então, não vai ser o governador Tarcísio, ou o governador Caiado, ou o governador Eduardo Leite, ou o governador Cláudio Castro, ou o governador Zema, ou o governador, apenas para citar os mais à direita, né, os mais conservadores, que com uma política de repressão nos seus estados irão resolver um problema que não é um problema dos estados apenas, é um problema nacional. Se nós olharmos para o narco-garimpo nos estados do norte, nós vamos ver que ele está conectado, ele lava o dinheiro e produz recursos para organizações criminosas atuarem no Brasil inteiro. Quando nós olharmos para a questão dos bitcoins, das moedas virtuais, das criptomoedas e dos bets conectados à lavagem de dinheiro, nós vamos ver que isso tudo, de alguma forma, se articula com o crime. Não estou falando de todos os bets, nem todos aqueles que negociam com criptos, mas, em alguma medida, isso acontece. Então, não dá para fazer política de combate a organizações criminosas a partir dos estados. Ela tem que ser uma política nacional. E como os orçamentos e a distribuição constitucional das competências está posta, como está posta na Constituição, é necessária uma modificação da Constituição, uma emenda constitucional para tornar efetivo o sistema único. E não é a partir de polícia militar. Polícia militar é braço armado, não tem que pensar política pública. Quem pensa política pública é o governo, é o executivo, são os governos eleitos pelo povo democraticamente. Então, vamos complicar um pouco a nossa conversa. Tá bom? Nós temos, quando a gente fala de crime organizado, nós não estamos falando de uma articulação horizontal entre aqueles que roubam os celulares. Nós estamos falando de uma representação que tem política, envolve senadores, pode eventualmente envolver governadores, tem deputados, tem vereadores, não é? Quer dizer, você tem, inclusive, senadores que já declararam publicamente, né, em reuniões assim, olha, eu não faço nenhuma contravenção, eu só trafico. Né? E a gente tem várias informações de que o crime organizado atinge grandes escalões da política. Né? Quer dizer, então, por exemplo, no México, houve um esforço de política de prevenção, né, do crime organizado que reduziu em 50% os homicídios nessa última gestão que termina agora. Como é que a gente pode enfrentar um crime organizado que tem essa penetração dentro do Estado? Se a gente for pensar, o Rio de Janeiro, nas últimas evidências, são mais de 30 mil policiais que estão associados às milícias lá, né? Num total de 56 mil que estão presentes no Rio de Janeiro, enfim. Como enfrentar isso? Vamos lá, Silvio. Eu acho que a gente tem que olhar para as causas, né? E as causas estão sempre, às vezes, ligadas, ou quase que unanimemente ligadas a políticas de Estado, né? Nós, obviamente, sempre tivemos algum tipo de associação entre crime e agentes públicos, por meio da corrupção. Então, o criminoso, que produz bastante dinheiro na atividade criminosa, vai lá e corrompe um agente público, seja um policial, ou qualquer outro agente público, um burocrata de Estado, um
vereador, um deputado, um senador, um prefeito, um governador, enfim. Isso podia acontecer a partir de atos de corrupção. Quando a ação direta de constitucionalidade 4650 baniu o financiamento empresarial de campanhas, mais precisamente o financiamento de campanhas políticas por pessoas jurídicas de direito privado, e aí incluídas as empresas, mas também as sociedades civis sem fins lucrativos, as associações e as fundações. Então, quando o Supremo interpreta a Constituição dizendo, olha, essas pessoas jurídicas não podem financiar a campanha, então o capital instituído parou de financiar a campanha, o que era ruim, porque as empresas passavam a ter ingerência sobre os governos, mas a coisa acabou ficando pior, porque quem passou a financiar a campanha ao lado do financiamento partidário, dos fundos eleitorais e partidários, ou seja, além do financiamento público, além do autofinanciamento, que é aquela espécie de financiamento em que o político financia a sua própria campanha com o seu próprio dinheiro, o que é raro, só acontece quando tem um político muito rico. E do financiamento de pessoa física, né, sobrou, dentre as formas de financiamento lícitas, o financiamento público, que é insuficiente num país de dimensões continentais como o Brasil. Os políticos começaram a aceitar financiamento de organizações criminosas. As organizações criminosas começaram a financiar, e já se tem notícia de que as organizações criminosas tenham financiado vereadores, quase todos de muitos municípios do Brasil, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, eventualmente governadores, senadores. Bom, nós criamos o cenário perfeito para as organizações criminosas se infiltrarem nos governos. E não à toa nós começamos a ver contratos, as organizações criminosas criando empresas ou controlando direto ou indiretamente empresas, ou financiando empresas sob o seu controle financeiro, que entretém contratos administrativos com a administração pública, portanto, a infiltração criminosa na administração pública por meio de contratos. Acabamos de ver isso. Inclusive a história da Transgolf aqui em São Paulo, dos ônibus, né? Eram antes fãs que depois foram crescendo, transformaram-se em verdadeiras linhas de transporte que têm uma expressão muito grande e são, de fato, nem controladas, são do narcotráfico, né? E eu penso que isso a ponta do iceberg, viu, Silvio? Eu acho que o que a gente descobriu aqui em São Paulo, tem descoberto, o Ministério Público tem descoberto, acho que é a ponta do iceberg, não é efetivamente o grosso. A própria mineração na Amazônia está associada, tem muitos traços, né? Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Alfredo, tem países que legalizaram as drogas, todas elas, cocaína e tudo mais, né? Não houve acréscimo no volume de consumo por parte da população, né? E, num certo sentido, se desmonta esse sistema de organização criminoso. Você acha que nós devíamos descriminalizar as drogas também para enfrentar isso? É claro que descriminalizar as drogas também tem seus problemas, mas nós temos que pensar o que é mais vantajoso para a sociedade como um todo, né? O que você acha? Eu acho que, em primeiro lugar, essa é uma questão que tem que ser debatida de maneira racional e de boa-fé. Ela não tem sido debatida no Brasil de maneira racional e de boa-fé. Ela tem sido politizada e utilizada para manobrar contingentes conservadores do eleitorado para uma direção e em oposição à própria discussão, ao próprio debate, né? Então, é óbvio que a família brasileira tem muito medo de qualquer descriminalização de drogas. Óbvio, eu tenho uma filha pequena, a última coisa que eu quero é que ela se envolva com drogas ao chegar na adolescência, juventude, na idade adulta. Nenhum de nós quer isso para nenhum de nossos filhos. Nós sabemos o flagelo, o tormento, o drama que é na vida de uma pessoa e de sua família o vício em drogas, a adição em drogas. Então, vamos colocar essa primeira questão. A segunda questão diz respeito a atribuições, a atribuição de rótulos, à discussão ou a modelos
de tratamento de uma política de drogas. Então, uma política de drogas mais laxista é de esquerda e uma política de drogas menos laxista é de direita, o que, em si, é empobrecer o debate, né? Nós chamamos para o nosso seminário duas figuras muito interessantes, porque implementaram políticas de liberação de drogas nos seus respectivos mandatos. O ex-prefeito de Nova York, Bill de Blasio, que foi quem conduziu uma política de liberação da maconha, do comércio e uso de maconha na cidade de Nova York, e o ministro José Sócrates, que conduziu uma política de liberação, descriminalização de drogas em Portugal. Penso eu, ambas as políticas bem-sucedidas, né? Os números em Nova York e em Portugal mostram diminuição da criminalidade, diminuição de prisões, diminuição de encarceramento, diminuição do custo público com segurança pública em razão do uso e do comércio de drogas. Se nós olharmos mais uma vez para os números do cárcere no Brasil, nós vamos ver que a grande parte dos presos no Brasil, tanto dos presos provisórios quanto dos presos em razão de uma sentença definitiva transitada em julgado, foram presos, estão presos porque têm envolvimento com tráfico de drogas ou com uso de drogas ou posse de narcóticos. Então, esse é um foco, nós temos que olhar para isso. Nós temos que pensar o que é que nós preferimos, né? Colocar sobre duas balanças, de um lado, os custos da segurança pública relacionados ao tráfico de drogas, a essa produção de exércitos do crime encarcerados em razão das drogas, e, de outro lado, os custos de saúde pública decorrentes de uma flexibilização do uso e do comércio de drogas. Nós temos que ter os números dos dois lados. Nós vamos concluir que alguma descriminalização de drogas, alguma flexibilização de drogas será produtiva e necessária no Brasil. E eu, particularmente, sou favorável à descriminalização do uso e do comércio da maconha. Eu acho que isso resolve grande parte do nosso problema de segurança pública, esvazia os cofres do crime, tira das organizações criminosas boa parte do contingente de recrutamento de soldados, né, do crime. Portanto, seria o melhor a fazer. Mas, entenda, esse não é um debate. Nós, mais à esquerda, nós do campo progressista, não podemos olhar para esse debate quase que menosprezando as razões dos conservadores. Isso é um equívoco. Muito grave. Por quê? Porque os conservadores têm uma aflição, os conservadores de verdade, né? Não a outra direita envolvida com fake news e com a hipocrisia das fake news. Né? Gente, de fato, preocupada com a saúde das famílias, dos filhos, das filhas, enfim, dos jovens brasileiros, das crianças do Brasil. Né? Portanto, esse é um debate que tem que ser tido com boa fé, tem que ser estabelecido com boa fé e, mais do que isso, com respeito às várias posições. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também é favorável à legalização da maconha, né? Ele presidiu uma comissão na ONU sobre isso, chegaram a essa conclusão dizendo que é o melhor caminho, né? Pois é. Mas nós temos 50 mil mortos por armas de fogo no Brasil cada ano. Isso é um absurdo. E, inclusive, com uma concentração muito grande nos jovens negros e pobres, né? Quer dizer, e homens. Eu fico me perguntando assim, como enfrentar esse nível de violência sem mexer, por exemplo, a questão da carceragem. Você mesmo falou isso, que com muito boa razão, eu também me somo a isso, né? Quer dizer, mas essas prisões, eu acho que nós temos alguma coisa como uns 800 mil presos hoje em dia no Brasil, alguma coisa assim? Não, nós temos 666, mais ou menos 666 mil presos. Então, segundo o número do último relatório da Secretaria de Presídios. Mas esses números, eu nunca sou muito confiável. É um outro problema de segurança pública,
é não ter a capacidade, não ter instrumento de coleta de informação. Mas o que eu ia perguntar é se essas prisões que não têm nem acusação, elas são constitucionais. Vamos lá. Eu acho que nós temos que... São várias questões ao mesmo tempo, né? Então, você fez menção à política de armas, né? Então, nós trouxemos para o nosso seminário a ex-prefeita de Chicago, que fez uma campanha de recompra de armas em Chicago, né? E isso diminuiu a mortalidade naquela cidade com níveis elevados de mortalidade, de letalidade, por uso de arma de fogo. Mas isso no Brasil, em si, não resolve o problema. E eu explico por quê. Se nós recrudescêssemos ainda mais a política de posse e de porte e de posse de armas, né? Ainda assim nós não resolveremos o problema. Por quê? Porque nós não temos uma política de proteção de fronteira seca e fronteira molhada no Brasil. Hoje, no Brasil, quem faz isso, a despeito de um cabo de guerra de competência, ainda majoritariamente as Forças Armadas, que protegem as fronteiras. Exército e Marinha e Aeronáutica. Ainda que a lei atribua essa competência à Polícia Federal, que não tem meios para fazer. Então, se você tem uma fronteira permeável ao tráfico de armas, né, as armas, por mais que você recompre armas, recolha armas, recrudesça a política de armas no Brasil, as armas vão entrar no comércio ilegal e armas de grosso calibre, fuzis pagos com dinheiro do tráfico, com dinheiro do crime, vão entrar pelas enormes fronteiras, dos vazios territoriais, enormes vazios territoriais do Brasil. Então, você, tratando de política de arma, não adianta recrudescer acesso, dificultar acesso à arma para a população civil se você não faz uma proteção de fronteiras adequada. Então, não vai... As coisas têm que estar combinadas, né? E aí, a tua segunda pergunta diz respeito à lógica de encarceramento no Brasil. Se a gente for olhar os números, nós vamos ver, Silvio, que assim, quase 90% dos presos no Brasil são homens, jovens, negros de baixa escolaridade. Né? Esses são os números do RELIPEN, do relatório de 2020, divulgado em 2024 pela Secretaria do Sistema Penitenciário Brasileiro. E nós vamos verificar que tem um número muito elevado desses 600 mil presos, cento e tantos mil presos, quase 200 mil presos, estão presos em prisões provisórias, prisões cautelares. Né? O que é prisão cautelar? Você tem 3 tipos de prisão cautelar, ou 2, melhor dizendo, né? A prisão provisória e a prisão preventiva, e no passado também se inseria nesse contexto as prisões em flagrante. E aí, quer dizer, você tem prisões provisórias de gente que não foi ainda sentenciada, às vezes não foi sequer denunciada, que se protraem por muito tempo. Prisões cautelares que se protraem por muito tempo. Daí a insistência de gente bem entendida do problema, como, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, se fazer os chamados plantões carcerários, as forças-tarefas, porque as pessoas são esquecidas. Como elas são pobres, como elas não têm recursos, como elas não têm advogado, elas ficam lá, o sistema prisional e o sistema de execuções penais as esquece, e elas ficam lá sem ser julgadas e com base em prisões provisórias, em prisões cautelares. E de fato, isso é um drama, uma das grandes mazelas do nosso sistema de justiça. Você tem um enorme de pessoas ali sofrendo todas as agruras do cárcere. Nós vamos olhar os números de mortes violentas no cárcere, de doenças infecciosas no cárcere e de escassez de vagas. Aliás, não é escassez de vagas, nós temos quase 150 mil presos a mais do que o nosso sistema prisional é capaz de abrigar. Portanto, o cárcere brasileiro é a sucursal do inferno, se não for propriamente o inferno.
E está dentro do que você denomina, e o Mbembe também, de necropolítica, né? Quer dizer, é uma estratégia de comandar a sociedade a partir do medo e da morte, né? Joga esses pretos jovens, pobres e de baixa escolaridade lá num depósito de corpos e eles que se lascam. É isso. Pois é, mas todo o aparelho do Estado concorda com isso, porque ninguém protesta, né? Nós, sociedade civil, é nosso dever protestar, mas nós temos que fazer isso inteligentemente, porque se nós não fizermos isso inteligentemente, nós vamos cair. Porque o que é mais fácil de compreender? Uma política puramente repressiva, segurança pública, ou isso que eu estou falando, que é uma política complexa, que é baseada na racionalidade, que é baseada em números, que é baseada em estudos. Isso que eu estou dizendo para você decorre de muitos anos de pesquisa e estudo. Eu sou um advogado de contencioso empresarial de alta indagação, ou seja, de estratégia, de alta complexidade, mas que está envolvido no debate de segurança pública, porque eu vejo que esse é um debate precedente, ou seja, nenhum dos outros problemas no país será resolvido se nós não resolvermos o problema da segurança pública. Muito bom. Mas se nós não endereçarmos as soluções de maneira simplificada e honesta para a população, nós vamos perder a narrativa, nós vamos perder a disputa de narrativa, para usar um termo moderno. Né? É muito mais fácil compreender, matar, bater, tiro, porrada e bomba e prisão do que isso que a gente está falando aqui como alternativa, que custa para os cofres públicos, que requer inteligência política, que requer inteligência policial, que requer cortar na própria carne, porque se nós começarmos a produzir inteligência policial, nós vamos ver que tem muita gente, como você disse, envolvida com muita gente do lado do Estado envolvida com o crime organizado. E isso é sempre embaraçoso. Bom, nós vamos fazer o seguinte: você está se encaminhando para uma área muito interessante, que é o que nós devemos fazer para enfrentar a questão da insegurança pública. E tem muito a ver com o seu livro, que você está lançando agora. Tal, né? Então, nós vamos fazer um intervalo e depois eu vou lhe perguntar quais são os passos, a partir da realidade que nós temos hoje, que nós temos que implementar para chegar a uma boa política de segurança pública. Tá? Vamos ao intervalo. Alfredo, por favor, nos anime dizendo que tem um caminho para enfrentar essa questão da insegurança, porque é aterrorizante a realidade na qual nós estamos vivendo. Né? Muito bom. Deixa eu primeiro explicar como é que eu tentei produzir conhecimento nesse sentido. Então, eu primeiro escrevi um livro que faz um diagnóstico do crime organizado no Brasil, né? Do que eu grosseiramente decidi chamar de máfia. E decidi chamar de máfia, Silvio, porque as pessoas entendem. Né? Se nós formos chamar os especialistas, eles vão diferenciar facções criminosas, de organizações criminosas, de máfia e aí por diante. Mas eu decidi chamar tudo isso de máfia, para contemplar organizações criminosas tradicionais, o PCC, o Comando Vermelho, os Amigos dos Amigos, o Terceiro Comando Puro e tantas outras organizações tradicionais, com, de um lado, e de outro lado as milícias, né? Que são formadas a partir de contingentes policiais e militares. Chamar tudo isso de máfia, né? Na sua interação com agentes públicos. Então, esse primeiro livro faz um diagnóstico de por que nós chegamos a essa situação em que as máfias ameaçam tomar o Estado. O segundo livro, que eu decidi lançar depois do seminário, o primeiro seminário internacional de segurança pública, direitos humanos e democracia, um grande seminário que nós organizamos, nós do IRI, junto com o IDP, com apoio do Estadão, organizamos, eu decidi lançar o segundo volume com algumas propostas, justamente para ouvir os maiores especialistas do Brasil e do mundo, porque, primeiro, não existe panaceia, não existe um remédio para todos os males da segurança pública. É um conjunto de medidas. Em segundo lugar, é absolutamente indispensável ouvir muita gente. Não tem uma pessoa
que sozinha vai tirar da manga uma solução para a segurança pública no Brasil, problema de segurança pública no Brasil. E terceiro, porque há soluções disputadas, há soluções sobre as quais não há consenso, e não são poucas, né? Mas se eu pudesse resumir, para não fugir da pergunta, para responder sua pergunta de maneira simples e objetiva, no meu entendimento, a solução do problema da segurança pública no Brasil passa por algumas medidas absolutamente indispensáveis. Número 1, uma política nacional de segurança pública que decorre de uma reorganização das competências constitucionais para a segurança pública no Brasil. Nós precisamos coordenar os estados e também os municípios, que, diga-se de passagem, fazem crescer de maneira exponencial suas polícias municipais, coordenar municípios e estados a uma política nacional, uma política estabelecida a partir da União Federal. Isso, para mim, é indispensável. Sem isso, sem coordenação de orçamento, de efetivo, de contingente humano, de meios, não vamos conseguir. Então, a primeira coisa é ter uma política nacional, né? Com coordenação de orçamento e de pessoas. Segunda coisa fundamental é a criação de um sistema de inteligência antimáfia. Nós precisamos ter um sistema de inteligência que capture informações essenciais de infiltração mafiosa nas polícias, infiltração mafiosa nos governos e das ações mafiosas em todo o Brasil. Para poder combater informação. A informação nós precisamos conhecer a realidade do crime, no cárcere e fora do cárcere. Sem dados, sem informação, sem saber o que os criminosos vão fazer, nós não vamos combater inteligentemente, com o mínimo de recursos e o máximo de eficiência do crime. Muito bem. Terceiro lugar, muito importante, nós precisamos restabelecer, no meu modo de ver, o financiamento empresarial de campanha com regramentos, com limites muito claros. Nós temos que restabelecer o financiamento empresarial, mas impedindo que as empresas dominem, por exemplo, bancadas inteiras do parlamento. Ou então que empresas que têm interesse, por exemplo, em ser contratadas por um determinado ente da administração, influam direto ou indiretamente em quem serão aqueles que irão ordenar despesas em seu favor, né? Ou seja, aqueles que vão contratá-los. Uma série de limites tem que ser considerados numa reforma política no Brasil. Isso não interessa a ninguém, viu? Isso que eu estou falando não interessa os grandes partidos que estão entrincheirados a partir do financiamento público, não interessa a grande imprensa, porque tem que explicar à população por que retroceder, por que a Lava Jato errou e fez ainda mais mal ao país, fazendo suceder as empreiteiras pelo crime organizado. No fim do dia foi isso que aconteceu. Nós trocamos as empreiteiras na interação com o poder público, nos contratos administrativos, pelo crime organizado. Foi isso que aconteceu. Infelizmente, piorou a situação. É o que acontece com o combate irracional e irresponsável à corrupção. Então, precisamos restituir o financiamento empresarial. Nós precisamos criar um compliance anti-máfia nos contratos com a administração. A administração pública não pode dizer, como já se disse por aí, nós não temos nada a ver com isso, nós não temos que saber se essas empresas são controladas pela máfia ou não. Isso é o problema da polícia e do Ministério Público. Não é verdade. A administração pública, os prefeitos, os governadores e o presidente da República, e os ministros, coordenadores de despesa de um modo geral, têm o dever de envidar esforços para saber com quem estão contratando. Se as empresas privadas têm que fazer, tanto mais o poder público tem que fazer. Mais do que isso, nós precisamos mudar a relação das polícias com a comunidade. A polícia está sendo instruída a barbarizar a comunidade, a mostrar os dentes para a comunidade, para as comunidades, para o povo, o trabalhador. Nós precisamos criar um policiamento de aproximação. Ou seja, nós precisamos aproximar o policial. O policial tem que estabelecer vínculos, relações humanas com a comunidade que ele protege. Né? Ele não pode simplesmente ir à comunidade que ele protege para matar o bandido. Ele tem que ir à comunidade que ele protege para estabelecer relações saudáveis, afetivas, de preferência, com o trabalhador.
no sentido mais humano dessas relações. Enfim, aí há um sem número de outras medidas, como a criação de uma política de proteção de fronteiras secas e molhadas, uma revisão importante da legislação de lavagem de dinheiro para evitar que as moedas virtuais, as criptomoedas, e que o mercado de apostas virtuais se transforme numa grande lavanderia no Brasil, né? E tantas outras medidas que nós temos que adotar para fazer retroceder drasticamente o avanço do crime organizado. Mas, grosso modo, para simplificar, se nós conseguíssemos fazer isso que eu acabei de falar, em 5 anos nós teríamos um cenário muito melhor do que temos hoje. Muito bom. Nós vamos fazer um último intervalo agora e já voltamos. Alfredo, o nosso tempo está acabando, o programa está muito interessante, ele vai correndo rápido, mas eu não queria deixar de perguntar uma coisa para você. Nessa ideia de fazer uma reformulação constitucional, né, cabe pensar em extinguir a PM e reformular o sistema de policiamento, criando uma polícia única, não a polícia civil e a polícia militar, mas sob um comando geral? Silvio, você, desde o começo, nas suas perguntas, tangenciou uma questão que ela é muito problemática e ela está por trás dessa pergunta. Eu acho que é importante a gente escancarar essa preocupação, porque ela é uma preocupação legítima, que é a preocupação com a ideologização do combate ao crime, né? Então, a tua pergunta é a seguinte: olha, nós temos polícias militares que têm um nível grande de independência, um nível grande de acesso a recursos, orçamentos gigantescos e crescentes, e polícias militares muito compassadas com ideologia conservadora, se não ultraconservadora, né? E que pode se transformar numa ameaça para a democracia, para as instituições democráticas do Estado Democrático de Direito. De fato, essa é uma preocupação legítima, no meu modo de ver, né? Não é a realidade da maioria das polícias. Eu acho que as polícias militares no Brasil ainda agem ou tentam agir a partir dos seus comandos dentro da legalidade, mas essa é uma preocupação crescente, né? Que as polícias militares se convolem, se transformem em exércitos ideológicos alinhados enfim, a figuras públicas da ultradireita ou da direita alternativa. Isso não pode acontecer. Polícia não pode ser ideologizada. Ela é um instrumento de política pública do país, né? O que nós teremos de fazer no contexto de uma reforma das polícias, para mim, ainda não é muito claro, né? Nós temos feito crescer, e isso, para mim, está claro. Está claro que nós não devemos fazer. Nós temos feito crescer polícias no contexto de exércitos de estados ou de municípios, a serviço das próprias corporações e dos governantes de momento, né? Então, isso, para mim, é um problemaço, é um grande problema, né? Uma polícia que serve o governador, que serve o prefeito e que tem interesses próprios, é um grande problema, né? Mas eu não sei, para mim não está claro se a unificação das polícias resolve esse problema, ou se o fortalecimento das polícias civis e a imposição de regramentos para evitar a ideologização das polícias militares resolve o problema. Para mim não está claro. Essa é uma questão sobre a qual eu tenho lido bastante, sobre a qual eu tenho ouvido especialistas, e sobre a qual eu não concluo grande coisa. Muito bom. Olha, nós queremos agradecer muito ao Dr. Valfrido Vardi pela brilhante intervenção que ajuda a esclarecer as coisas que nós estamos discutindo.
Eu quero reforçar a ideia de uma divulgação maior do livro Segurança Pública, as máfias ganham corpo e ameaçam tomar o Estado, do Dr. Valfrido, né? E agradecer também a você que nos assiste. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.